existe uma associação muito grande entre alterações do cérebro e aumento do consumo de açúcar. Olha, impressionante como há uma correlação desses dois fatores, tá? Ou seja, o excesso de açúcar dentro do seu sangue, dentro do seu corpo, faz com que aumente o risco de doenças neurodegenerativas. Ou seja, quais são as doenças neurodegenerativas? A gente tem várias doenças, né? Principalmente as doenças relacionadas a Alzheimer, né? Parkinson, as psicoses, depressão, estresse, então ansiedade. Então são alterações cerebrais que acontecem quando você come muito açúcar. E outra coisa, a doença de Alzheimer tem uma correlação tão grande com o excesso de consumo de açúcar, tá? Durante todos os anos da sua vida. Quer dizer, a doença de Alzheimer não aparece quando você tem 20 anos, nem quando você tem 30 anos. Aparece na terceira idade. E é muito desagradável. E se você for fazer um histórico dessa pessoa, sempre houve aumento de consumo de açúcar. O açúcar não é só açúcar sacarose puro, não. O açúcar, eu estou falando, é carboidrato refinado também, que são várias moléculas de glicose, né, o derivado do trigo. Tudo isso é açúcar também. Quando a gente fala açúcar, a gente fala carboidrato refinado, que são dois. Principalmente o açúcar refinado, que é o sacarose, e também o trigo refinado, né, que são várias moléculas de glicose juntas, formando uma molécula, amido. O amido são várias moléculas de glicose, formando uma molécula grande, que quando partida vira tudo açúcar. Açúcar. Então, cara, essa correlação em relação à doença de Alzheimer é muito íntima, mas tão associada, que alguns pesquisadores chamam a doença de Alzheimer como diabetes tipo 3. Por quê? Porque aproximadamente 70% das pessoas que têm doença de Alzheimer têm história de diabetes na família, dela própria, ou ela própria, ou tem algum aumento de glicose no sangue, alguma resistência insulínica, sempre tem um aporte maior de consumo de açúcar. Então, sempre existe essa associação de lesões cerebrais, principalmente do aspecto cognitivo. O que é cognição? Cognição são a relação, a parte do seu pensamento, da sua linguagem, do seu raciocínio. Então, tudo isso é cognição. O seu relacionamento com o mundo, em relação à parte cerebral, em relação à sua mente. Então, embota, quando você aumenta muito o consumo de açúcar, embota. E quando você para, cara, melhora tudo isso, o seu raciocínio melhora os seus pensamentos, você lembra das coisas rapidamente, aquela a memória curta você lembra rápido, a memória antiga também você lembra rápido. Então você muda, você fica com o cérebro assim, azeitado, legal, em relação à parte de evolução, de raciocínio, você consegue. E com isso você aumenta duas coisas no cérebro, quando você para de comer açúcar: a neurogênia e a neuroplastia. A neurogênia é a formação de novas células cerebrais, neurônios, formam-se novos neurônios e também novas conexões, que é a neuroplastias. Começa a se conectar muitos neurônios com outros neurônios, aí você tem uma trama de comunicação ali, que, cara, você fica com um cérebro excelente. E aí, às vezes, você vai notar pouca diferença em relação à idade do seu cérebro. Não tem aquela história que a pessoa, meu Deus, quando chega na fase do terceira idade, o cérebro começa a decair, a pessoa começa a ficar gaga, que não consegue raciocinar, que nada. Agora, cara, se você mantiver o seu cérebro azeitado, se você reduzir o açúcar, cara, não vai dar muita diferença do seu cérebro quando você tem 20 anos com o seu cérebro que você tem 60 anos. Por incrível que pareça. A diferença, claro que com o envelhecimento sempre há alguma modificação, mas não tão acentuada, porque você mantém a integridade do seu cérebro, que isso é muito importante, para que você seja uma pessoa respeitada, que a pessoa que não pensa direito, que não raciocina direito, é sempre rejeitar. Não, coitado, já está velho, está idoso. Então isso não vai acontecer quando você tem esse cuidado de parar o açúcar, ou pelo menos reduzir o açúcar em relação à parte cerebral. Você vai melhorar o seu humor.
você vai ficar uma pessoa mais acessível, né? A ansiedade adora açúcar. Depressão também adora açúcar. Então existe uma correlação muito grande. Então quando você para de comer açúcar, você melhora o seu humor. Então, cara, eu não estou dizendo que parar de comer açúcar é fácil. Não estou dizendo isso. Porque eu já falei para vocês que isso muitas vezes é vício. Você está viciado. Mas se você entrar num processo de parar gradativamente, você consegue. E quando você consegue, tem todos esses benefícios que eu estou falando para vocês.